Olá, seja bem-vinda. Hoje eu quero falar contigo sobre autoconfiança. Se você já se sentiu por muitas vezes insegura ou duvidando de si mesma, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Depois de muito tempo, depois de muitos anos de estudo, de desenvolvimento, eu anotei tudo que eu aprendi em algumas dicas, em alguns passos que eu tenho certeza que vão te ajudar. Pega um papel, pega uma caneta, que eu tenho certeza que se tu conseguir colocar elas em prática, a tua autoconfiança, o cultivar essa tua autoconfiança vai se tornar um processo mais fácil. E eu espero muito que isso te ajude. Dica número 1. Aprenda a reconhecer as suas vitórias. Por menores que elas sejam, a gente precisa sempre aprender a reconhecer as nossas vitórias diárias, as pequenas vitórias. A gente fica muito preso naquela falácia de que a gente só pode comemorar grandes feitos ou comemorar grandes vitórias, o que é errado. As grandes vitórias são feitas através de pequenas vitórias. E a cada dia, a cada degrau, a cada pequena conquista, tu vai sentir esse poder, essa confiança em ti mesma. Tu vai ver que se tu quer, tu pode e que tu consegue. Esse é um dos pontos primordiais para aumentar essa confiança em nós mesmos. Então a gente precisa ter em mente, por isso que é legal a gente sempre anotar, ter nosso caderninho, revisitar esses nossos passos, para quando a gente acorda um pouco mais cabisbaixo, quando a gente acorda, às vezes a gente acorda e não tá muito bem, a gente dá de novo uma olhadinha, a gente relembra tudo isso. E dica número 2, mantenha a coluna ereta. Quantas vezes durante o dia tu já parou para perceber como anda a tua coluna? Ou como tu tá se apresentando para as pessoas? Como tu tá se portando? É natural que ao longo do dia a gente acabe se curvando, fechando, ficando em posição fetal. Isso é natural do corpo humano. Porém, quando a gente, inclusive, isso que eu tô falando agora foi através de um livro que eu li, que ele é maravilhoso e que eu vou indicar para vocês, vou colocar aqui na descrição do vídeo, que é o livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Jordan Peterson. É um livro incrível e ele fala muito sobre manter a coluna ereta. Quando colocamos os ombros para trás, levantamos a nossa cabeça, automaticamente estamos passando uma imagem de poder, uma imagem de confiança, inclusive liberando serotonina. Então, esse é um ponto primordial. Como a gente está se apresentando? Como está a nossa coluna? Sejam vigilantes. Percebam como durante o dia, como é que tá minha coluna agora? Vamos lá. Isso é um exercício diário, mas eu tenho certeza que tu vai tirar de letra. Dica 3. Seja positiva. Quantas vezes a gente passa o dia inteiro ou reclamando das situações, ou se colocando defeitos em tudo, criticando tudo. A gente precisa se tornar pessoas positivas, pessoas que conseguem ver o mundo de uma forma mais leve, ser pessoas mais leves, parar, pensar, analisar, ver o que pode ser feito em cada situação. Ser uma pessoa positiva com certeza vai te trazer muito mais retorno de coisas positivas na tua vida. Dica 5. Pare de se comparar. Quantas vezes tu já perdeu horas e horas e horas nas redes sociais olhando aquela vida da blogueira que tu acha que é perfeita? Muitas vezes a gente se engana, a gente esquece que a gente só tá vendo fragmentos de vida das pessoas nas redes sociais. E a gente só vê o que as pessoas querem mostrar. E é aí que a gente comete um erro. É nesse momento que a gente se perde, que a gente deixa de olhar para a nossa vida, que a gente para de ver coisas boas que acontecem com a gente também, porque a gente só fica olhando o que a outra pessoa tem. E muitas vezes essa comparação é que te frustra. É essa comparação que tu tem que eliminar da tua vida. A partir de hoje, a tua comparação vai ser contigo mesma. A partir de hoje, a tua comparação vai ser: eu estou sendo hoje uma pessoa melhor que eu fui ontem? Hoje eu aprendi uma coisa nova que eu não sabia ontem? E assim, com certeza, tu vai te tornar uma pessoa muito mais interessante, uma pessoa muito mais confiante. Dica 6. Cuide-se. Cuide de você. Cuide-se mentalmente, fisicamente. Como tem sido a tua rotina? Como tem sido a tua alimentação? Tu tem cuidado do teu corpo?
Gurias, a gente tem que olhar para o nosso corpo como se ele fosse nosso templo. A gente tem que cuidar dele com amor, com carinho. Isso é uma bênção que a gente recebeu de Deus. Então a gente tem que saber ter valor, ter gratidão. Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Como tem sido o teu mental? Tu tem procurado ser uma pessoa melhor? Tem procurado conhecer coisas, aprender coisas novas que façam com que tu evolua mentalmente? A gente precisa estar sempre cuidando da gente, que é como eu falei, nós somos o nosso templo e é o teu dever cuidar do teu tempo. Dica número 7. Esteja com pessoas que te impulsionam. Analisa como tem sido o teu círculo de amizade, o círculo das pessoas das quais você convive. Elas procuram te incentivar? Elas falam de coisas prósperas? Ou elas falam de pessoas, falam de fofoca, falam da vida dos outros, julgam os outros? A gente precisa ter sempre em mente e ter uma pergunta no nosso dia a dia. Isso me leva para frente? Isso tá me tornando uma pessoa melhor? Esse é um dos questionamentos que tu tem que fazer todos os dias. Se agora eu tô numa roda de amigas que estão criticando, falando mal da fulana, esse fato ali, eu estar ali falando da vida de alguém, tá me aproximando, tá me tornando uma pessoa melhor? Então, perder esse tempo, muitas vezes, que a gente perde com coisas bobas, ou perde analisando a vida dos outros, falando da vida dos outros, a gente deixa de olhar pra nossa. A gente deixa a nossa vida de lado, a gente esquece de cuidar da nossa vida e acaba se colocando de lado. Então, a partir de hoje, busque estar com pessoas que te impulsionam, pessoas positivas, pessoas que te elevam. Dica número 8. Saia da zona de conforto. Quando foi a última vez que tu saiu da zona de conforto? Essa é uma pergunta que a gente também precisa fazer. E sair da zona de conforto, não necessariamente tu precisa fazer algo que seja grandioso, que seja uma coisa absurda. Não. Sair da zona de conforto muitas vezes eu sempre tive, e vou dar um exemplo aqui, eu sempre tive curiosidade, eu não entendia nada do mercado de ações. Eu não conseguia participar de conversas que falavam sobre isso. Eu via meu namorado falando, olhando aqueles gráficos, e eu acreditava que eu nunca ia saber, eu nunca ia entender. Aquilo ali pra mim era outra língua, era de outro mundo. E foi na pandemia que todo mundo teve que ficar em casa, que eu pensei, por que não? Por que eu não posso aprender? E eu me dispus naquele momento, uma coisa que eu não entendia, não sabia nada daquilo ali, eu me dispus a estudar. Então, me matriculei num curso, fiz a pandemia inteira, até hoje no meu dia a dia eu encaixo tempos de aprender, de estar sempre aprendendo alguma coisa nova. Então, a partir do momento que tu também pensa, será que eu não sou capaz de fazer isso? Vamos tentar, eu vou tentar. E tu sai dessa zona de conforto, tu busca aprender uma coisinha nova. É fundamental e com certeza vai te dar muito mais confiança. Hoje eu consigo participar de rodas de conversa que estão falando sobre investimento. Eu já me sinto segura quanto a isso. Dica 9. Cuide de sua autoestima. Como anda a tua autoestima? Como tu te estima? Isso é uma pergunta que muitas vezes a gente não se faz. A gente esquece, às vezes, de cuidar da gente. A gente, às vezes, se deixa um pouco de lado. Ou a correria do dia a dia faz com que a gente esqueça de cuidar de nós. Mas nós também precisamos ser cuidadas. Quanto tempo faz que eu não vou lá e não faço uma hidratação? Ou eu não tomo um banho relaxante? Ou eu cuido das minhas unhas? Eu cuido de mim. Quando eu me olho no espelho, eu tenho a certeza de que eu tô me cuidando com carinho. E isso é muito importante. A gente precisa também cuidar de nós mesmas. Que é como... essa dica, ela fala muito e tem muito a ver com a dica do cuide-se. A gente precisa também fazer esse carinho com a gente mesmo. Hoje em dia, a vida ela é tão corrida. A gente sai de um lugar, já tem que trabalhar, e daí chega em casa, tem coisa para fazer em casa. Enfim... Mas a gente não pode se deixar de lado, a gente não pode deixar a nossa autoestima cair. Pessoas que têm confiança, que têm essa autoconfiança, também têm uma autoestima boa. E quando a tua autoestima não estiver boa, busque artifícios para melhorar a tua autoestima. Esse é até um vídeo que eu quero fazer para algumas dicas também, se vocês quiserem esse vídeo, comentem aqui.
E eu acho que é como eu falei, a gente tem esse templo. Eu tenho que cuidar do meu templo. Tenho que cuidar do mental. Eu tenho que cuidar do físico. Eu tenho que cuidar da minha vida. Então, gurias, cuidem da autoestima de vocês. Cuidem de vocês. Para finalizar, então, eu vou trazer mais uma dica, a última, mas não menos importante, que é a dica sorria mais. Seja uma pessoa mais leve. Seja uma pessoa que saiba conversar com as outras pessoas, que sabe escutar outras opiniões, seja uma pessoa que tenha carisma, seja uma pessoa educada. Com certeza, se vocês seguirem essas dicas que eu dei aqui, vocês vão conseguir conquistar, vocês vão conseguir aumentar toda essa autoconfiança que eu sei que tu tem aí dentro de ti. Gurias, essas dicas eu montei com muito carinho. E sim, isso é uma prática diária, é uma prática que exige também um pouco de dedicação, porque nem todas, às vezes, alguma é um pouco mais difícil, por exemplo, da postura, eu tenho que estar sempre ali vigilante, mas eu espero muito ajudar vocês nesse processo de vocês, nessa construção da autoconfiança de vocês. Se vocês tiverem alguma dica, comenta aqui embaixo. Eu quero saber também, eu quero adicionar mais coisas aqui também nesse meu processo também de autodesenvolvimento, nesse processo de autoconfiança, que eu vou adorar saber. Então é isso. Muito obrigada por assistirem o meu vídeo até aqui. Eu quero gravar mais vídeos e eu espero muito de coração tá ajudando alguém e espero muito que alguém que precise também ouvir ou que queira essas dicas também, que esse vídeo chegue até essa pessoa. Então é isso, até mais, um beijão, tchau!